E aí, eita, atrás de eita, meu povo, esse eu te conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities. Agora foco principal aqui, Power Couple Brasil 2022, Power Couple de número 6, sempre trazendo os resumos e o ao vivo de tudo que está acontecendo no programa para vocês. Então se inscreve, comenta, compartilha, fica com a gente, bora pro que interessa. DR, então, devidamente formada, tá, gente? Adriane Albert, André e Naim e Daya e Mila estão na DR, formadíssima ontem. Adriane e Albert foram pela votação da casa, houve um desempate ali, e o casal Power escolheu Adriane e Albert entre Diney e Erika. O Diney e a Erika escaparam e Adriane e Albert foram parar ali no lugar deles na DR, tá? E a Daya e Mila pelo pior desempenho na prova dos casais, Naim e Andréia pelo pior saldo do ciclo foram parar na DR. Na edição de ontem, não sei se vocês notaram, Galisteu falou novamente da polêmica decisão em deixar o casal Breteus realizar 2 vezes a prova das mulheres, o que causou um mal-estar tremendo nos bastidores e fez o Adbala ficar revoltadíssimo. E aí ela explicou, a Galisteu explicou que não houve veto na prova dos casais por esse motivo, tá? Porque a Brenda e o Matheus ficariam com o maior saldo, teriam direito de vetar alguém, e para evitar mais problemas eles decidiram não vetar nenhum casal da prova dos casais. E a Galisteu também explicou aqui qualquer divergência em relação às provas ou algo que aconteça lá vai ser esclarecido dentro da temporada, ao longo da temporada, tá? Eles vão tentar esclarecer as coisas aí. Isso significa, gente, que o bicho realmente pegou por trás das câmeras, né? Foi exibida, então, a prova dos casais e o motivo do Mussunzinho e da Carol terem se tornado casal Power. O moço, que tem medo de altura, um medo tremendo ali de altura, terminou a prova o mais rápido possível, ou seja, fez a travessia ali rapidamente para acabar logo. E a Carol teve que dar o sangue também, o que levou o casal a se tornar casal Power. Então veio a formação da DR, a famigerada formação da DR, que começou morna, né? O povo meio que sabonetando aqui, dando uma ensaboada ali. Diney, inclusive, levou um esculacho da Galisteu, porque o Naim entregou que ele pediu para ser votado e tentou se justificar, explicar ali, mas não agradou a Galisteu, não. Depois, uma pequena discussão entre Adbala, Naim e Andréia, por causa daquela história ainda do Naim e da Andréia terem sido colocados na sala para dormir, né? Pelo Adbala e pela Elisa. E o Naim acabou sendo desmentido de certa forma quando afirmou que ele não tomou a decisão de ir para a sala porque ele precisaria falar com a Andréia primeiro. Mas o Adbala disse que isso não foi mencionado durante a conversa, onde o Naim se colocou à disposição do casal Power na época para dormir na sala no lugar de Daya e Mila. E por fim o Adson disse que não tem nada contra o casal Naim e Andréia, tá, gente? Rios Passa, Bruno Passa e Michele Passa finalmente apareceram numa treta aí. Eles foram tirados do sério por Albert e Bressan e se sentiram alfinetados quando o marido da Adriana citou que lá dentro tem os rabos de baleia, ou seja, os Maria vai com as outras, que não fazem diferença, vão pela cabeça dos outros, e os cabeça de sardinha, que seriam ele e a Adriana, né? Aquela história, melhor ser cabeça de sardinha do que rabo de baleia. Os Passos se sentiram ofendidos por causa disso, meio que a carapuça serviu, tá? E aí houve uma discussão entre o Bruno Passa e o Albert disse que o Passa só fica tomando banho de sol, deitado no sofá, cantando, escutando as conversas dos outros, e eles chegaram a discutir. E o Albert disse que em nome da sua saúde não ia discutir com ninguém, mas que ele ficou grato por ouvir finalmente a voz do Bruno, gente. E a treta continuou, a Michele saiu em defesa do Passa e meio que, né, se rebelou ali contra o Albert. Aliás, o Albert, ele falou bastante nessa formação da DR, tá, gente? Ele expôs ali tudo que ele estava pensando. Foi o grande protagonista dessa formação de DR aí. E haja treta, tá? O Albert ele não gostou dos argumentos usados pelo Cartoloco no momento de votar. E os dois acabaram brigando, discutindo. O Cartoloco incendiou o negócio, começou uma treta ali com todo mundo, relembrou a briga do quebra-power entre Adbala e Matheus, disse que os dois iam sair na porrada, o Matheus negou, disse que quem foi pra cima dele foi o Adbala. Adbala
chama Matheus de idiota para que deixe o outro falar, o cartoloco falar. A Brenda diz que a Adbala já estava ofendendo, chama a Adbala de palhaço. E os casais começam a bater boca novamente e o caos se instaura na formação da DR, daquele jeito, meu povo. Então, DR definitivamente formada, né? Devidamente formada. Carol e Mussunzinho, que são casal power, escolheram o poder de ter que escolher um dos 3 casais da DR para ser aí a opção deles de casal que vai ser eliminado, que eles acreditem aí que seja o casal eliminado. E sendo assim, se esse casal que eles escolheram, que no caso foi a Adriana e o Albert, for eliminado, eles ganham um bônus de 10 mil reais na conta conjunta, tá? Lembrando que Adriana e Albert foram parar na DR por causa de Carol e Mussunzinho, principalmente da Carol, né, que tacou os dois ali na hora de ter que desempatar entre Dinei e Érica e Adriana e Albert, gente. Pós-formação da DR, que pegou fogo, a casa toda continuava num climão, negócio tenso, tá? E o Albert, ele continuou indignado, se mostrou indignado com a postura de alguns na casa e com o fato de estar na DR. O Dinei chegou a aconselhar ele a parar de falar, deixar o negócio rolar e tal, né? E o Albert apontou que alguém estava beijando a Adriana ali, que seria o beijo do Judas. Eita, não foi possível saber exatamente quem ele estava falando, gente. Mas Albert disse aí pro Dinei que a história dele já vem sendo feita há muito tempo, mas de agora não. E além disso, Albert afirmou, gente, que ele não gostaria de estar na DR com Mila, Idaia, Inaim e André. Que ele queria estar com outras pessoas ali, mas que essas pessoas não tiveram coragem de irem pro embate. E o Pelanza, ele não perdeu tempo e saiu criticando o Albert pela casa, saiu fazendo aí a caveira do Albert pela casa. Primeiro falou com o Nandinho, disse aí pro Nandinho na dispensa que o que o Albert falou ali a respeito do pássaro ao vivo fez com que o Albert se perdesse, que abre margem para 1 milhão de coisas, que foi feio e tal, né? E depois ele falou com o próprio pássaro, o Pelanza. Ele disse que o discurso do Albert mostra o quão egocêntrico e egoísta é o Albert e que o Albert é extremamente soberbo. Já a mulher do Pasta, a Michelle, disse que o Albert se acha mais inteligente, mais rápido, ou seja, se acha. Eita, mais rivalidade, gente. Pós-formação da DR também rolou treta entre Brenda e Carol, gente. Eita, me confundi. Entre Brenda e Carol, elas trocaram faísca, tá? As duas acabaram discutindo. Por quê? Parece que uma estava ouvindo a conversa da outra e vice-versa. E aí, elas acabaram trocando farpas ali. A Carol, inclusive, passou a chamar a Brenda de vitimista e fez uma imitação da Brenda no meio da sala. Enquanto que a Brenda estava lá na cozinha, a Carol imitava ela no meio da sala, na frente de todo mundo, dizendo que a Brenda tá se vitimizando e chama a Brenda de vítima várias vezes, tá? E aí a Brenda pediu que a Carol continuasse, ironizou a Carol. O Mussunzinho, ele saiu resmungando algo contra a Brenda, que atacou ele, né? Disse que ele estava se metendo na conversa das duas, enquanto que o Matheus não estava fazendo isso, não estava se intrometendo. E aí ela chama o Mussunzinho na responsa à Brenda, gente. Aliás, a Carol também, no meio dessa confusão toda, chegou a se irritar com o próprio Mussunzinho, porque ele lhe deu as costas enquanto ela estava falando. E falando em Carol, ela é fogo, gente, é danada. E ela acabou entregando o outro poder da DR, coisa que não é permitida, né? O poder que não foi usado não é permitido ser revelado, porque a produção pode usar esse poder nas próximas DRs e não deve ser revelado. Enfim, e ela acabou contando para o Adbala e para a Gabi e para outros ali na sala que o poder era trocar alguém da DR, que se ela mexesse com a Mila, com Mila e com a Daia, eles poderiam colocar Pelanza e Anne na DR, então ela preferiu não mexer na DR. Então ela deixa subentendido aí, com todas as letras, a Carol, de que se tratava o poder, né? Não precisava nem explanar com todas detalhadamente, mas só os códigos e as coisas que ela estava falando ali fica nítido qual era o poder, o segundo poder, né? O poder que eles não usaram, coisa que não poderia ter sido revelada. Eita, meu povo! Mais tarde, a Carol revelou que ela quer que Mila e Daia fiquem, ou seja, que Naim e Andréia, ou Adriana e Albert vazem, né? Saiam. Dinei, ele
que o Albert pode sair. Ele acha que o Albert se queimou com o discurso que fez durante a formação da DR, que as justificativas usadas ali pelo Albert pegaram mal. E o Diney, gente, ele tá atacando aí de coach, analista de reality, e chegou a dar conselhos para Brenda e para o Matheus. Lembrando que esses dois casais aí, Brenda e Matheus, e Érica e Diney, chegaram a trocar farpas durante o quebra-power, né, a dinâmica da discórdia, onde o Matheus disse que a mulher do Diney nem planta era, né, raiz até, e aí ela fala que é uma planta venenosa que ia devorar a Brenda e Matheus, aquela discussão toda, e agora o Diney estava lá aconselhando os dois, a Brenda e o Matheus, a se posicionarem na hora certa, ou seja, deixarem o barraco de lado, porque ele, que já tá no seu quarto reality, era dessa forma e isso não deu certo pra ele, não funcionou. Então o Diney tá achando que o jogo dele tá perfeito agora, tá redondinho, tá muito ok nesse Power Couple, que ele tá com grandes chances de se tornar finalista e coisa e tal. Porque ele acha que é o dono aí de toda a sabedoria dos reality, gente, e tá dando conselho pra galera dentro da casa. Meu Deus do céu. O Matheus, ele chegou a conversar com o Albert a respeito de tudo que aconteceu na formação da DR, tá? E do fato do Albert ter apontado ali as coisas que apontou a respeito do Passa. O Matheus não concorda com isso e afirmou pro Albert que a maioria da casa não concorda com o Albert também. E aí o Albert continuou mantendo a sua opinião. Ele disse que o rapaz passa por ele, né, o Bruno, não conversa com ele e que o Passa é um cara misterioso, é perigoso porque é silencioso, não se expõe, não expõe o jogo, fica só nessa dancinha aqui e ali. Por isso que ele resolveu realmente mexer e tirar ali o rapaz da casinha, né? E aí o Albert conta pro Matheus que ninguém tá do lado deles, que ninguém tá fazendo questão aí de se aproximar deles e tal, e que ele não queria ir pra DR agora, mas que ele tava achando realmente que as pessoas não se posicionavam, que a partir de então, a partir de tudo que foi dito ali na formação da DR, as pessoas vão passar a se posicionar. Mais tarde, o Albert e o Passa tiveram uma DR, discutiram a relação, tá? Chegaram a conversar bastante, e o Albert explicou que não sentiu a abertura do Bruno para conversar. Foi cortada do nada essa abertura que ele tinha antes com o Passa. O Passa ouviu e depois o Albert se desculpou se por acaso a mulher do Passa e a Michelle tenha ficado ofendida e tal. Em resumo, gente, o Passa ele foi tirado da zona de conforto completamente, né? Obviamente ele e a mulher vestiram a carapuça de não aparecerem no jogo que foi jogado ali pelo Albert. O Albert jogou verde e colheu maduro. E aí bateu um medo agora dos Passa, né? Quando o Albert expôs o que estava rolando. Quem sabe agora eles não acordem pro jogo, né? A Adriana e Albert estão jogando, tá nítido isso, e eles podem se tornar alvo de mais gente na casa após essa DR, tá? Caso eles voltem da DR, com certeza eles vão virar alvo de muita gente ali. Ontem à tarde, a Adriana, toda misteriosa, se aproximou do casal Breteus e jogou vários enigmas em cima deles. Para resumir, a Adriana afirmou que tem um grupo de casais unidos e passando informações inclusive sobre as provas uns aos outros. Ela não citou nomes, mas alertou a Brenda a se ligar no ranking e disse que não é à toa que algumas mulheres não têm medo de nenhuma prova, que está havendo um certo complô ali. A Adriana também disse que esses casais não estão dando abertura para ela e para o Albert se achegarem a eles, tá? Porém, ela disse que o Albert não acreditou quando ela alertou sobre esse suposto complô aí na casa, tá? Ou seja, ela joga aí os enigmas e sai deixando Brenda e Matheus com a pulga atrás da orelha. E de quem será que a Adriana estava falando, hein, gente? Eis a pergunta que não quer calar.